Durante o meu tempo livre, estou me especializando nesse assunto, estou lendo cada vez mais. Então eu vim contar um pouquinho para vocês de como que funciona, do que eu estou aprendendo, vim compartilhar com vocês algumas coisas que eu ando conhecendo aí. Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Albert Júnior, eu sou PO na Oasis, sou da tribo ADA, da tribo que o João é o líder. Sou do time de projetos e trabalho fixamente na unidade de BH. Esse QR Code aí é o meu LinkedIn, caso alguém queira me adicionar, só apontar para ele. Vou dar uns 10 segundinhos aí para quem quiser apontar e me adicionar lá. Mas depois eu disponibilizo a apresentação também, mas quem quiser me seguir no LinkedIn é Albert Júnior. Valeu. Tá, então para a gente começar, eu acho que é legal a gente contextualizar o que seria um produto / serviço digital. Tá. Um produto digital hoje, ele pode ser classificado como algo que resolve um problema do usuário, trazendo valor para ele. Basicamente, são soluções digitais que as empresas estão tendo para resolver determinado problema de determinado público. Então, eu gosto muito da definição de serviço digital. Por quê? Um aplicativo, geralmente, ele não é o produto que a empresa vende, e sim como eu posso dizer, a entrega de um serviço para o usuário. Por exemplo, o Netflix, ele quer que você tenha a melhor experiência assistindo um catálogo de filmes. Qual que é o meio que ele usa para entregar esse valor, esse serviço? O aplicativo, o site web. Então, assim, é um meio que as empresas de produto têm para entregar valor no serviço do usuário. Eu trouxe nesse slide tudo que a gente pensa, tudo que eu penso, tudo que eu vou coletando de acordo com o que eu vou ouvindo do pessoal em produto. Entrega de serviço, o que eu estava falando, né, que a gente entregar algo que o usuário precisa, algo que seja realmente necessário para o usuário resolver um problema dele. Solução de problemas, tá aí junto, entrega de serviço e solução. Pessoas, né, serviços, os produtos digitais são feitos para as pessoas utilizarem. Discovery e Delivery, vou falar mais pra frente. As features, todo produto tem funcionalidades, tem componentes, tem regras de negócio, valor para o negócio, que não só o valor para o usuário, mas o valor para o negócio também é extremamente importante, porque é legal ter rentabilidade, é legal ter, ele está investindo o dinheiro naquilo, então ele tem que ter um retorno para o negócio também. MVP, que seria uma primeira ideia do produto, não é um produto incompleto, e sim o produto já fazendo a entrega do serviço completo, porém de uma forma mais enxuta, de uma forma mais lean, falando assim. Backlog, eu acho que a gente já conhece muito esse termo, a gente da equipe de projetos já conhece muito o termo do backlog, que são a lista de tarefas que a gente tem que fazer para construir um produto digital. Estratégia, tem muita de estratégia, um produto ele tem a estratégia do produto, que tem que andar alinhado com a estratégia do negócio. Roadmap também é um item de estratégia que vai contabilizando as entregas que o produto vai ter durante toda a vida dele. UX, muito importante a experiência do usuário, também para a descoberta de produtos, a criação de produtos digitais, o usuário tem que saber usar da melhor forma. O web e mobile são as principais plataformas que a gente tem hoje e que a gente pode entregar produtos digitais. Eu coloquei no meio o tema valor para o usuário. Eu gosto muito de pensar que a gente constrói produtos digitais com o usuário, pensando no usuário, com o usuário no centro. Então, assim, eu acho que todas essas palavras que eu pensei, elas convergem tudo para o centro, que é entregar valor para o usuário. Se você não construir o seu produto pensando em entregar valor para o usuário, com o usuário no centro, você vai estar indo pelo caminho não tão legal, pode dar algum problema lá na frente. Aqui eu trouxe uma lista de 3 classificações de uma pesquisa de uma empresa que chama EPN.
ela fez uma pesquisa dos aplicativos que estão no topo hoje, os 10 mais, do primeiro quadrante de 2020, que a gente enfrentou a quarentena, estamos enfrentando agora, e eles separaram em 3 categorias. Os que foram mais baixados, os que o consumidor mais gastou dinheiro neles, com uma compra dentro do aplicativo, e os que tiveram mais usuários ativos no mês. Dessa lista de downloads aqui, essa é a primeira. Da lista, eu tenho 8 dos 10. A gente vê aqui até o Tinder aqui como o consumo, que o consumidor gastou muito dinheiro com ele, no máximo. E aqui também a gente tem uma curiosidade que os aplicativos de comunicação eles tiveram mais usuários ativos por mês. Então a gente vê que as ferramentas de comunicação tiveram aumento de uso durante o primeiro quadrante de 2020. E eu queria, provocar um questionamento dentro de vocês de qual valor que esses produtos entregam para eles estarem aí no topo. O que eles resolvem, qual o problema, qual o serviço que eles estão entregando para milhões de usuários que tornam ele um dos 10 mais. Queria que vocês pensassem nisso aí e refletissem com vocês aí. Agora, vou falar um pouco sobre a diferença de produto e projeto. Eu acho que é legal a gente contextualizar isso também. Eu trouxe uma frase do Roman Pichler, ele é um dos pensadores de produto digital. Ele fala que o projeto ele entrega uma release de produto e ele é um esforço temporário. Eu acho que pode ser a melhor definição para projeto. Que ele é um esforço temporário, as métricas de projeto são diferentes das métricas de produto. O produto ele tem um ciclo de vida que vai desde o início até o declínio do produto. O projeto ele já tem uma característica diferente, ele é um esforço que acontece ali naquele momento e depois ele acaba. O produto ele vai evoluindo, ele vai crescendo, é como se fosse um bebê que vai crescendo com o tempo. E as estratégias também são distintas. O projeto tem uma estratégia que é terminar, é mais focado em prazo, escopo, orçamento, recursos. E o produto não, ele tem uma estratégia diferente, ele prevê resultados diferentes para ele. Então, esse slide eu trouxe também um pouquinho para a gente saber o ciclo de vida de um produto digital. Basicamente, o produto digital ele tem 4 ciclos de vidas, que é a introdução, o crescimento, a maturidade e o declínio. Porém, antes aqui, na etapa de introdução, a gente tem todo o desenvolvimento que vem para trás. O Discovery está muito incluso nisso. A parte de desenvolvimento, onde os times estão se organizando, são organizados para construírem o produto. A gente tem os sprints, a gente tem todos os ritos do Scrum na parte do desenvolvimento. Eu trouxe daqui para frente, a introdução ao declínio, é quando o produto já está no mercado. O que seria a fase de introdução? O produto acabou de ficar pronto, digamos assim, está indo ao mercado, está querendo conquistar o market fit. O que é market fit? Ele se adequar ao mercado que ele está se propondo. Às vezes ele é um produto novo que ninguém está esperando, e aí ele precisa se adequar, ele precisa conquistar novos usuários para comprarem a ideia dele. Então, basicamente, a definição de market fit é essa. Então, a partir da etapa de introdução, o produto está crescendo na escala dele para coletar as primeiras impressões, o que o mercado sentiu, como o mercado reagiu com o lançamento desse produto. Crescimento, beleza. O produto já está se expandindo, ele está buscando um alcance, ele está... até um termo muito falado, em vez de crescimento, é growth, que é um crescimento, que é o desenvolvimento do produto mesmo, é fazer com que o produto encontre mais usuários. Você está focado ali em aumentar a sua base de usuários, você está focado em trazer novas features, você já viu que seu produto já está ficando um pouco caminhando para estabilidade. Também na etapa de growth, você percebe que pode acontecer lançamentos de subprodutos dentro do próprio produto. Um exemplo, Facebook. O Facebook ele nasceu como uma rede social que teria seu feed, você veria todas as suas postagens dos seus amigos, as suas postagens dos seus amigos. Poderia curtir, comentar, compartilhar, etc. Como um subproduto do Facebook ele nasceu o Messenger. O que é o Messenger? Um comunicador dentro, um chat dentro do Facebook. Então ele já mudou ali
proposta dele que ele tinha inicialmente, criando subprodutos para conseguir, digamos assim, abocanhar mais usuários no mercado. A etapa de maturidade é onde que você começa a ver que o seu crescimento de novos usuários começa já a estabilizar, não sobe com tanta frequência assim. Você foca mais em retenção. Você quer focar que o usuário fique, que os clientes fiquem no seu aplicativo. Você descobre o que eles estão fazendo, onde que eles mais acessam. Você trabalha com o intuito de, com uma estratégia de reter o seu usuário. Evitar também que ele saia. Por que os usuários estão saindo? É uma estudo que você pode fazer do porquê que o usuário está saindo do seu aplicativo, por que eles estão desinstalando o seu aplicativo, o que está levando eles a sair. É uma etapa que ele consegue fazer, mas ele não está conseguindo fazer com sucesso, não tá tão, a experiência do usuário não está tão boa. Ele entra aqui, ele para na metade porque está pedindo um login. Mas como que ele faz o login? Como que ele entra no login? Então, é na etapa de maturidade que a gente vai focar mesmo na satisfação do usuário e ver o que a gente pode manter para reter, fazer para reter ele no nosso produto. A etapa de declínio, a gente pode ver ela com dois olhos. O produto está declinando, a receita dele começa a cair, o número de novos usuários começa a ser menor do que os usuários que estão saindo. Então, os usuários, o índice de churn que a gente fala, está sendo maior do que o índice de novos usuários, você está recebendo menos usuários no seu produto. Então, cabe a você tomar uma decisão. Ou você descobre novas funcionalidades, novos problemas no mercado para acrescentar no seu produto, ou então ele vai declinar até ele ser descontinuado. Eu acho que a maioria das empresas de produto hoje em dia, elas têm ideias legais de declínio para fazer com que o produto não vá declinar, e sim ele encontre novas oportunidades, novas brechas de mercado para ele voltar, quem sabe, para a etapa de growth, crescendo, tudo de novo. Então, basicamente, esse é o ciclo de vida de produto que eu trouxe aqui para vocês entenderem, para dar uma contextualizada primeiro do que é um produto digital. Tá dando para entender, gente? Tem alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Tudo certo. Tomar uma água aqui que eu falei um pouquinho demais já. Afinal, o que é o Product Discovery, então? Eu considero que o Product Discovery, ele é toda etapa, todo esforço que a gente faz para aprender mais sobre os nossos usuários, aprender mais sobre o nosso público e como a gente faz estratégias para validar as hipóteses e ideias que a gente descobre no dia a dia do produto. Essa imagem aqui, ela traz 3 itens que a gente percebe no dia a dia do desenvolvimento de produtos. São algumas funcionalidades que não correspondem às expectativas do cliente. Você vai descobrir isso lá no final. Você está quase entregando o projeto para entregar o produto. Você percebe que, não era isso que a gente esperava. Fui mostrar para a minha área e não foi muito bem aceito. Não era isso que eles estavam esperando. As histórias de usuário incompletas ou pouco detalhadas. Às vezes o PO, até mesmo o meu papel, o time está terminando a sprint, a gente ainda não tem todas as histórias prontas, precisa buscar mais informação para completar. Aí a gente vê que isso gera um backlog raso, um backlog muito sem profundidade e sem detalhes para o desenvolvimento do produto. O Discovery ele vem para tentar diminuir ou até esgotar esses e outros problemas no desenvolvimento de produtos. Eu trouxe uma frase da Teresa Torres. Ela é uma das coaches de Product Discovery. Ela acompanha equipes para tentar desenvolver esse sentimento de vamos fazer Discovery antes de começar a desenvolver. Ela gosta de definir Product Discovery como todas as atividades que a gente realiza para decidir o que a gente vai construir a seguir. Então, o que seria isso? Todo o esforço que você tem que fazer, toda a pesquisa, é um trabalho muito de pesquisa, muito de observação do usuário, para você validar a hipótese antes mesmo de botar para rodar, antes mesmo de começar o projeto, o desenvolvimento, a etapa de delivery. Esse slide também eu trouxe com uma outra definição, mais minha, que é sobre aprender o mais rápido possível
e invalidar hipóteses em um curto período de tempo. Por que eu trouxe invalidar? Porque quanto mais hipóteses você invalidar, maior o sucesso que você está sabendo que você está indo na área certa, no caminho correto. Porque se todas as hipóteses que você levou para serem validadas, todas passarem do teste de usabilidade, de testes com o usuário, você pode estar indo pelo caminho errado e estar aprovando tudo. Então, assim, quanto mais você invalidar a hipótese, você vai estar sabendo que você está indo no caminho certo. Com o Discovery, a gente pode responder algumas perguntas que eu vou explicar aqui para vocês. Uma delas seria: nós estamos atendendo às necessidades dos nossos stakeholders? O nosso produto está atendendo a necessidade? Está de acordo com a estratégia da empresa? Vai trazer receita? Vai trazer... Está de acordo com a orientação do negócio? Então, o Discovery ajuda muito a gente a descobrir se a gente está no caminho certo com os stakeholders. Os clientes desejam a nossa solução? O que seria isso? O cliente, ele precisa daquilo? Ele vai querer usar aquilo se estiver disponível? Eu estou realmente fazendo algo que o mercado vai aceitar? Através das práticas do Discovery, a gente pode chegar muito próximo de zerar essa dúvida, se o cliente deseja a nossa solução, se vai ter valor para ele. Nossos clientes conseguem usar o produto? Você pode até construir a solução certa, mas se você não fizer uma usabilidade, uma interface que o cliente se sinta amigável com ela, que o cliente consiga mexer, realmente utilizar o produto, ele não vai ser um produto de sucesso, porque você tem que pensar também em como o usuário utiliza, aonde que ele clica, como que ele pensaria que aquela funcionalidade poderia chamar. Às vezes, se você confundir o usuário, ele pode ficar até mesmo perdido com 3, 4 significados iguais dentro do mesmo aplicativo. E tudo para funções diferentes, mas que na cabeça do usuário tem todo o mesmo significado, tem todo o mesmo sentido. Nós estamos resolvendo um problema que os clientes realmente têm? Eu gosto muito dessa pergunta porque ela me remete a outra frase que eu conheço, que seria: apaixone-se pelo problema e não pela solução. Muitas das vezes a gente pensa já, vamos fazer um aplicativo para isso. Vamos fazer um aplicativo que vai resolver tal problema para o usuário. Às vezes, a solução do problema do usuário não é um aplicativo, às vezes é uma planilha do Excel. Às vezes é um documento, um Google Docs, pelo menos no início, pelo menos uma solução viável que entregue para ele aquilo que ele quer, no início não seja um aplicativo. Então, realmente, a gente focar no problema. Qual que é o problema do usuário? E como que a gente pode resolver o problema depois. Então, a gente tem que focar no problema e depois que a gente for analisando, vai entendendo o problema, contextualizando o usuário, a gente pensa na solução. Com isso, eu trouxe um conceito do Dual Track Agile, que é onde o Product Discovery nasceu. Basicamente, nós somos das equipes de projetos, a gente está muito acostumado com o ciclo de delivery. O que é o ciclo de delivery e o de discovery? Ele propõe que o desenvolvimento de produto seja guiado por 2 trilhas de desenvolvimento. Enquanto uma trilha, um time, vai fazendo toda a entrega do produto, os desenvolvedores já vão codificando, entregando valor para os clientes, um outro time vai trabalhando na descoberta de novas funcionalidades, de novos problemas, de novas ideias, a partir do valor que a gente entrega no delivery. Então, é basicamente um ciclo de delivery e de discovery. O ciclo de delivery, geralmente, ele tem as ideias já validadas. Vou até usar o apontador aqui. A gente já tem as ideias validadas, a gente já tem um backlog do produto já construído. Depois a gente tem o time de delivery, né, que geralmente é formado pelos desenvolvedores, mais um tech lead e um Scrum Master, que vai controlando como o processo funciona, como que pode ser Scrum, pode ser o Kanban, como que o processo de desenvolvimento vai acontecer. Com isso, os desenvolvedores vão liberando valor para o usuário, vão entregando valor, e os usuários vão recebendo isso
essas entregas do time de delivery. Qual seria a proposta do Dual Track? A gente ter também um ciclo de discovery, onde a gente coleta ideias dos usuários, dos clientes que estão utilizando o nosso produto, combina elas com a visão e os objetivos da empresa de produto, do CEO, de diretoria, de decisões mais macro, por exemplo, o OKR, e a gente cria um backlog de ideias. Assim como a gente tem um backlog do produto, a gente tem um backlog de ideias, que você vai alimentando de acordo com essa percepção que você tem com o usuário. O time de Discovery, geralmente ele é formado por um PO, ou um PM, que é um Product Manager, um Product Designer, que geralmente é quem vai trabalhar a parte de UX, e o Tech Lead. E a partir dessas três pessoas, desses três papéis, a gente vai conseguir comprovar se a solução que a gente está pensando ela é viável. Geralmente, quem fica com esse papel seria o PO, se ela tem valor para o usuário, se o cliente ele vê valor na entrega, na funcionalidade, no produto como um todo. O Product Design ele é responsável por falar se a solução é utilizável, se aquela ideia que a gente está propondo ela é realmente usável nos termos de usabilidade. E o Tech Lead ele é responsável pelo feasible, que é o factível. Isso tecnologicamente falando, é factível de fazer? A partir do time de Discovery, a gente pode também jogar ideias no lixo. Então, a gente não precisa se apegar às ideias. As ideias, elas vão... É um ciclo muito rápido que a gente tem que fazer, é um aprendizado rápido, onde as ideias vão chegando e a gente vai validando. Através de protótipos, entrevistas, eu vou falar certinho como que a gente... Uma sugestão de como que a gente aplica o Discovery. A partir disso, as ideias que são validadas pelo time de Discovery entram no Product Backlog. Então, assim, a gente tem todo um trabalho antes de alimentar o nosso backlog do produto com as ideias validadas. Com isso, a gente pode reduzir um backlog raso, com isso a gente pode reduzir o desenvolvimento de uma feature que a gente viu que não era aquilo que o cliente pensava, que não ia acontecer. Por mais que a gente faça os refinamentos aqui, a gente geralmente não tem um esforço necessário para a gente descobrir se é factível, tecnologicamente falando, na parte de usabilidade, na parte de valor. Então, o backlog do produto ele é alimentado com essas histórias de usuário. A saída do processo de discovery seria a alimentação do backlog do produto. Então, aí o ciclo vai acontecendo. Conforme você vai entregando novas coisas, você vai descobrindo novas ideias, você vai aprendendo muito com o usuário. Lembrando que o processo de discovery ele não é uma coisa nova. A gente já fazia discovery antes, a gente já faz discovery antes, porém a gente não tinha um nome para tudo que a gente fazia. Aí a ideia do discovery é muito falada pelo Marty Cagan, do Dual Track Agile, que ele fala que ele quer concentrar todos os esforços que a gente tem para descobrir coisas de produto em um nome. Então, aí surgiu o Product Discovery e o Product Delivery. Então, eu vou passar para o próximo aqui. Esse slide, ele é sobre a questão da inovação. Eu separo também os três papéis e aonde que eles podem atuar, onde que eles devem atuar. O PO, ele fica responsável para saber se o produto realmente tem valor para o usuário. O design, ele vê se ele é usável. E o Tech Lead, ele vê se ele é possível. E a inovação, ela só vai ocorrer quando a gente estiver atingindo esses três conjuntos aqui de características. Se o produto for só viável e possível, se ele for só valoroso e possível, ele é só viável para o negócio. Se o produto ele for possível e utilizável, ele é factível. Se ele for valoroso e utilizável, ele é desejado. Então, a partir do momento que a gente consegue combinar essas três disciplinas, a gente consegue entregar a inovação no produto.
Eu gosto muito das etapas do processo de discovery que eu vou trazer aqui. Lembrando que não é nada meu, tá? É coisas que eu estou lendo, coisas que eu estou aprendendo, e eu consegui ordenar, elencar etapas para a gente fazer um processo de discovery. Primeiramente, a gente tem que ter um objetivo bem garantido, um objetivo estratégico bem definido. Geralmente através de OKRs, metas estratégicas, são decisões que não são tão mutáveis com o tempo. Você não vai mudar a direção da empresa a toda semana. Se a empresa está focada nesse quarter, com redução de abandono de produto, redução de saída de usuário, então essa vai ser a meta dela durante os 4 primeiros meses. Se a empresa está focada em vendas, aumentar a venda, aumentar a receita, esse vai ser o direcionamento da organização. Então, a gente tem que ter bem definido esse objetivo para a gente saber direcionar o produto, a visão do produto, construir a visão do produto de acordo com a estratégia da empresa. A segunda parte seria foco no problema. O que seria isso? É a hora que a gente vai buscar informação, buscar ideias, buscar problemas, buscar oportunidades que a gente pode ter no nosso produto. É muito legal a gente colocar o cliente no centro dessa busca, no centro dessa pesquisa, no centro da observação. Aqui na etapa de foco, que eu chamo de foco no problema, é onde a gente vai aplicar os testes de usabilidade, a gente vai criar persona, a gente vai entrevistar, a gente vai observar o usuário, o cliente final, quem vai usar o produto. Mas também a gente pode trazer ideias, soluções, a gente pode conseguir ideias, principalmente com as áreas de Customer Success e de suporte, porque é o pessoal que está na ponta, é o pessoal que está lá ouvindo o usuário, que está lidando com o usuário diretamente, e pode trazer insights, pode trazer as principais dores do cliente para você evoluir o seu produto. Isso aqui eu falo como se o produto já estivesse em produção, já estivesse lançado para o mercado. O próprio time de desenvolvimento, a gente gera muito comprometimento do time quando a gente ouve ele. Os desenvolvedores, tanto front-end quanto back-end, eles podem ter ideias, podem ter oportunidades de produtos que a gente não enxerga, que o usuário não enxerga. Um programador, um desenvolvedor, ele pode ter essa ideia. Eu pensei que dessa forma poderia ser melhor. Então, a gente pode e deve consultar o time também de desenvolvimento para trazer esses insights, essas ideias para a gente, que eles têm muito a contribuir. E também outros POs da área. Eles podem trazer experiências de processos, experiências do que eles fazem para conseguir descobrir as coisas do usuário, os problemas, as ideias do usuário. Lembrando que não é nada by the book, nada como uma receita a ser feita, tudo certinho. A gente está falando de um processo que ele é iterativo, eu posso chamar de framework, porque ele vai se adaptar para determinada realidade. Então, se na sua empresa funciona de um jeito, pode ser que na empresa do seu colega, o discovery pode funcionar de uma outra forma. Então, não é nada prescrito para fazer. A terceira etapa seria a priorização. A gente também tem que envolver o time de desenvolvimento nessa priorização para saber qual ideia que a gente levantou lá na segunda etapa é factível de fazer tecnologicamente. E a gente pode fazer também aplicar vários frameworks de priorização, como o Moscou, como uma matriz de urgência e importância. O Moscou, ele seria deve ter, pode ter, deve ter, pode ter, não deveria ter e poderia ter. É uma coisa assim, eu confirmo para vocês depois. É uma matriz de urgência e importância e talvez uma matriz de esforço e impacto também. Então, a partir dos frameworks de priorização, você também não vai validar todas as ideias que você vai para uma sessão de discovery. Você vai coletar algumas, priorizar as mais importantes, lembrando de focar sempre no objetivo estratégico da empresa, e a partir disso você vai prosseguir com o seu processo de discovery.
No meio aqui, entre o processo, eu trouxe algumas sugestões de como a gente pode fazer o levantamento de dados com o usuário. É uma prova cultural, que seria uma sonda cultural, na verdade, que é um estudo etnográfico, que a gente realiza a sondagem cultural do usuário, fornecendo para ele objetos para registro do cotidiano dele através de câmeras, diários, mas para a gente aprender mesmo sobre as pessoas, sobre a sociedade, para a gente levantar informações do cotidiano dela. Desenvolver personas, a gente pode, é um método para a gente desenvolver empatia com o usuário. O que é empatia? A gente enxergar com os olhos do usuário. É você se colocar no lugar dele e ver como que seria a melhor solução, qual que é o problema dele, qual que seria a dor dele em determinado processo. Card sorting seria uma técnica, uma dinâmica, né, digamos assim, que classifica a informação, como o usuário, que verifica como que o usuário classifica a informação em sua mente. Se ele pensa que o termo, pensa que o termo pessoas é o melhor para definir o profissional que dá aula, eu não vou chamar numa página web, numa coisa assim, a área de professores de docentes. A gente vai estar fugindo um pouco do significado que o usuário já construiu daquilo na cabeça dele. Entrevistas podem ser de diversas formas, a gente pode entrevistar o nosso usuário, podem ser entrevistas qualitativas, entrevistas quantitativas, para a gente levantar e conseguir mais informações do nosso usuário. Eu gosto muito desse que está até um pouquinho desfocado aqui, que é você ouvir o usuário nas ligações para o Customer Service. Mais uma vez, a gente parar e ouvir as áreas de atendimento para entender a dor do usuário. Às vezes, se você consultar a área de atendimento, você vai ver que 90% da reclamação vem de uma feature, vem de uma coisa que está no produto, que você pode obter insights para melhorar a partir dali. Visitas em campo. Eu acho muito importante também a gente visitar o nosso usuário, o nosso cliente em campo, para saber como que é a rotina dele, qual que é a jornada que ele faz, quais são os passos que ele faz para fazer determinada situação. Rodar um teste de usabilidade é muito legal também para a gente ver como que o usuário se comporta utilizando a nossa solução. E o User Survey seria também uma pesquisa para o nosso usuário, para a gente conseguir levantar deles também a nossa informação, as nossas ideias, os nossos insights. Voltando no processo de discovery, após você já ter priorizado as soluções que você já tem, você vai validar com as áreas, considerar o impacto das suas descobertas, se tem valor para o usuário, se elas preferem algum conceito de marketing, algum conceito no comercial, se o comercial tem time para vender, tem time para atender aquela mudança que você pode fazer no produto, aquele produto. Se o marketing consegue fazer criações de campanhas para chamar o produto, se está orientado de acordo com a estratégia do marketing. Se jurídico é uma coisa que eu gosto muito de validar, se tem algum impacto jurídico em alguma ideia que a gente está fazendo, no desenvolvimento de alguma feature. Isso fere algum direito do consumidor? Isso fere algum direito de compra e venda do consumidor? Está lesado por alguma informação? Por exemplo, a questão da LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados. Você está coletando dados no seu aplicativo. Será que você já parou para pensar se o usuário pode requerir algum processo que você está com os dados dele, que você está utilizando os dados dele sem o consentimento dele? É muito importante você falar com o usuário, estou coletando seus dados nessa etapa para você ver tal funcionalidade. Tá ok? Então, assim, ele precisa de ter ciência que ele está fornecendo os dados dele para o seu produto. Financeiro, se vai trazer realmente o valor financeiro para a empresa, se a feature que você está liberando ou se o produto que você está construindo vai trazer receita, vai ser valoroso no sentido financeiro, e se fere alguma parceria também que a sua empresa tem e que você pode perder com o lançamento disso. Você tem um terceiro que faz tal coisa. Você fazendo isso no seu próprio aplicativo, o que isso pode ferir das suas parcerias? Então, basicamente, esses são os riscos que a gente
tem que validar com as ideias do Discovery. O quinto passo que a gente tem que fazer seria o passo de desenhar. Agora que a gente já tem tudo levantado, a gente já tem todas as confirmações, a gente vai desenhar a solução para o usuário. Isso pode ser apresentado por um protótipo, isso pode ser apresentado por um wireframe. Geralmente ele é executado pela equipe de design, ela que vai mitigar os riscos de usabilidade do produto para o usuário. Então, assim, é na etapa de desenho que a gente constrói realmente a solução para o usuário. E na etapa 6 a gente valida. Geralmente também é realizado pela equipe de design. Geralmente eles têm já esse conhecimento de como testar, como validar o que eles fizeram, se o usuário está comprando ideia, se o usuário realmente clicou ali onde ele tinha que clicar, ou se ele ficou perdido. Então, geralmente é um processo que ele é executado pela equipe de design. Com isso, a gente finaliza a etapa de discovery e a gente começa a etapa de delivery. Então, basicamente, a gente terminou o discovery, a gente sai dali com documentos de sistema, no caso, história de usuário, e para alimentar o backlog do produto. Se for um produto que está nascendo agora, ele vai começar a ser desenvolvido do zero. Se for uma feature, é onde a gente começa a escrever a história de usuário daquela feature. Então, a partir da finalização do discovery, a gente inicia o processo de delivery, que é a construção do backlog do produto, história de usuário, ciclos do Scrum para o delivery, que é a planning, é uma sprint, as reviews. A gente faz o desenvolvimento mais os testes, depois que a gente termina, e depois a gente lança a funcionalidade em produção ou para o mercado. Ou então a gente faz a nossa primeira release e vai construindo o produto de acordo com o ciclo de vida dele. Um segundo viés do Discovery seria o Continuous Discovery, que seria a evolução do seu produto digital. Essa do Lean Startup, onde a gente constrói, a gente libera, a gente mede, a gente tem dados com isso, com essa liberação que a gente fez, e a gente aprende e conquista ideias. Então, assim, o processo de Product Discovery, ele é muito baseado no Lean Startup. Seria você construir, medir, mensurar isso por métricas e aprender com isso e trazendo ideias. Então, é um ciclo que você vai fazendo. O Continuous Discovery, ele vale, né, para os produtos que estão já em produção. Eu gosto muito de elencar algumas coisas para o Continuous, que seria orientação a resultados. Qual resultado você quer atingir lançando essa feature? Você está de acordo com os objetivos estratégicos da empresa? Serve até mesmo para a gente priorizar qual feature que é necessária agora, qual que não é, qual que está fugindo da meta. Isso a gente pode chamar orientação por outcomes. O que diferencia um produto, ele pode ser orientado tanto a resultados quanto para entregas. Que são os outputs. É quando você vai orientando o seu produto pelo número de features que você libera, pelo número de entregas. Você meio que perde um pouco Você lança, basicamente, sem um valor, sem o resultado que você quer atingir. Às vezes você acaba ficando sem métricas, sem ver qual que é realmente o valor daquela entrega que você fez. Você se orientado a dados, que é o Data Driven, através das métricas de produto. A gente tem as métricas tanto de vaidade do produto, que seria a quantidade de downloads, quantidade de usuários, mas a gente também tem as métricas de ação. O que o usuário faz dentro do seu produto? Ele clica mais na parte de login. Ele clica mais numa seção do catálogo. Ele clica mais na seção de vídeos, por exemplo. É você estudar o que o seu usuário está fazendo e orientar a sua continuidade de produto a partir do seu usuário. A interface com as áreas de CS, que é Customer Success, e atendimento, suporte. Eu coloquei até uma lâmpadazinha aqui para puxar a sardinha para o meu lado. Eu venho de uma carreira de 8 anos de suporte,
Então, assim, agora que eu estou atuando como PO, mas eu vivi muito do outro lado, onde eu estava de frente, digamos assim, para receber os usuários de determinados produtos. Então, a gente consegue perceber, a gente consegue entender as dores do usuário, tanto através de relatos. O pessoal está ligando muito para falar de tal funcionalidade. Tal funcionalidade está travando na hora que o usuário clica em tal momento. Tanto também nos relatórios de quantidade de tickets, onde a gente pode ver que se o ticket for bem categorizado, ele pode trazer muitas informações sobre o seu produto. Temos 100 tickets para determinada funcionalidade. Acho legal a gente ver que aquilo ali pode ser um problema. Então, assim, eu valorizo muito a interface com as áreas de sucesso do cliente e de atendimento e suporte, porque elas podem ser eficazes e muito valorosas para trazer o direcionamento para o seu produto. É uma das áreas que a gente tem que realmente ouvir e tratar o que ela diz para a gente. A gente tem que também ter a cultura de feedback. Sempre fazer uma entrevista por semana, um exemplo, com o seu usuário, com o seu cliente. Pode ser, você não precisa nem de definir um roteiro, mas reservar uma hora ali por semana para você conversar sobre o produto. Ter feedback, a gente está legal, o pessoal está gostando, o pessoal está usando, tal coisa não foi legal. Até mesmo para você construir um backlog de ideias para você ir pegando do seu cliente qual que seria o próximo direcionamento ali do seu produto. Isso já entra até aqui com as pequenas entrevistas com o usuário. A gente fazer essas conversas semanalmente, diariamente com ele. Diariamente eu acho que é um pouco difícil, a nossa rotina é bem corrida, mas eu acho que a gente reservar um dia por semana, uma horinha ali por semana, a gente consegue grandes feitos com a informação. A gente pode também criar árvores de oportunidades e soluções, onde a gente vai elencando todas as oportunidades e soluções que a gente está tendo. Até um framework, um pensamento da Teresa Torres, que eu citei lá na frente, que ela, basicamente, ela fala em trazer as oportunidades do produto e você ir testando, validando diferentes soluções para uma mesma oportunidade. Tudo isso baseado de acordo com a estratégia da organização. Como que eu aplico Discovery no meu dia a dia? Então, basicamente, a gente é uma empresa voltada para projetos, transformação digital, mas eu também consigo aplicar o Product Discovery no meu dia a dia. E como que eu aplico isso? Eu tenho ideias construídas a partir dos insights trocados com o cliente. Então, constantemente eu estou em contato com o meu cliente, eu estou anotando, eu tenho um post-it, isso aqui pode vir numa V2, isso aqui a gente pode levar agora, o que você acha de apresentar isso de uma outra forma? Então, assim, a gente tem um backlog de ideias que a gente vai construindo, a gente está próximo do nosso cliente para trazer melhorias no nosso produto, no produto que a gente constrói para ele. Uma outra coisa que eu faço também com o meu cliente seria a prototipagem e a validação de layouts. Constantemente a gente valida muito com o cliente. O cliente chega com um problema para a gente, tal coisa, eu preciso de resolver tal problema, que é vender tal coisa aqui dentro. Como que a gente propõe isso para ele? Como que a gente constrói? Baseado na nossa vivência com o cliente, na nossa experiência que a gente tem com ele, a gente prototipa alguma coisa, a gente já faz um layout pronto para ele e apresenta e valida isso para ele. A gente vai descobrindo a partir dessa conexão com o nosso cliente funcionamento do nosso produto. Eu exerço também muito a minha capacidade de empatia, que é entender a dor do cliente. Eu me coloco muito não é um exercício tão fácil de ser feito. A gente tem que ir melhorando a cada dia mais a nossa capacidade de empatia. E não só também para lidar com produtos, para lidar com pessoas, no geral. Você entender as dores do cliente, você entender o que mais, qual que é a pedra do sapato dele que está incomodando ele ali. Isso me ajuda muito a fornecer soluções, a dar ideias para ele. É um ciclo de feedback unilateral, entendeu? A gente
vai compartilhando ideias um com o outro. A gente tem orientação por dados também, a gente aprende muito com isso, a gente vê que, né, determinados clientes nossos, eles priorizam de acordo com dados. Se não tiver dados, eu não vou fazer. Me prova que eu preciso fazer isso na frente de muita coisa que eu já tenho priorizado, que a gente vai lá e passa. Então, assim, a gente tem que ser bem orientado a dados, a gente tem que ter usar a informação ao nosso favor, para comprovar que uma feature, que uma nova solução lá dentro do produto é extremamente necessária e precisa de ser feita agora. Eu também me baseio muito em referências de mercado. Eu procuro pensadores de Product Discovery da área de produtos. Eu até tenho algumas recomendações aqui para trazer para vocês também. E eu vou acompanhando e vou aprendendo com eles. Tanto em meetups quanto em podcasts. Eu também escuto muito podcast de produto. Eu acho que me ajuda muito a melhorar o meu lado de discovery. Essa aqui é a lista de referências de pessoas. Eu coloquei a Teresa Torres como o meu topo aí de referências. O Mart Kagan. Eu não vou falar todo mundo, mas eu vou deixar eles aqui. Eu vou elencar só dois, seria dois grupos, tá? Um do Product Tank, que é um grupo de produto aqui de BH, mas eles têm no Brasil todo. Eles realizam meetups, né, realizavam presencialmente mensalmente, se não me engano. Eu entrei recentemente para esse grupo, vi que eles são sensacionais. Teve até o Dia Mundial de Produto, foi um dia que teve várias palestras, inclusive foi falado do Discovery lá, é bem legal. E um outro grupo também é o Mulheres de Produto. Eu acho uma oportunidade sensacional que as meninas fizeram. É um grupo voltado para meninas, que elas conversam sobre o produto, elas vão criando direcionamentos, elas têm um podcast também que eu uso, que eu escuto, e que me ajuda muito também. É uma ideia muito legal. Recomendo até as meninas darem uma olhada aí, mas é um conteúdo público para todo mundo ver. Eu acho que é isso. Muito obrigado, eu queria agradecer a todo mundo que veio. Vocês têm dúvidas? Vocês têm algum comentário, alguma coisa assim? Estou aberto aí para conversar. Obrigadão. Albert, eu adorei a talk aí que você deu pra gente. Eu queria saber um pouco mais, porque eu não sabia que você já tinha trabalhado por tanto tempo como suporte. E eu achei muito interessante essa relação que você fez de estar do outro lado, né? Eu queria só saber mesmo, assim, como você acha que ter estado no suporte te influencia agora nesse novo trabalho que você faz de PO, assim? Como que você acha que isso te ajuda Enfim, eu acho que nesse tema mesmo de Product Discovery, eu acredito que estar desses dois lados te ajude também a aprofundar cada vez mais nisso, né? Enfim, queria só saber sua visão sobre isso mesmo. Sim, eu acho que ter passado pela área de suporte, ela desenvolveu muito a minha empatia de eu conviver com o usuário. Eu trabalhava com ligações telefônicas, então assim, eu era analista de suporte técnico. Então assim, eu ouvia o usuário, eu sabia guiar ele, eu teria que guiar ele a como usar o produto. Geralmente a gente consegue sentir um usuário quando ele está com raiva, um usuário quando ele está até elogios mesmo, quando alguns ligam para elogiar. Eu tinha diversos casos. Eu tinha usuário que ligava para reclamar. Eu tinha usuário para ligar, eu gostei muito dessa coisa, não tem nenhum problema não, tá? Beleza. Então, assim, acho que isso aprimorou muito a minha capacidade de pensar como o usuário, pensar como o usuário final, meio que defender que essa área de suporte e sucesso do cliente pode sim trazer muitos insights para a evolução do produto. Eles têm toda essa linha de frente, todo esse feedback do cliente, eles que são os primeiros a ouvir. Entendi. Bacana. Valeu. Mais alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa? O Rafa, então acho que é isso, né? Acho que é isso. Eu queria aproveitar para fazer um elogio. Nossa, muito conteúdo.
Eu tô anotando aqui Valeu. e eu vou ver de novo para cada vez absorver mais, assim. Nossa, é uma área acho Muito que bom. Também muito, achei muito muito completo. interessante, assim. Dá pra ver que você tá realmente estudando muito isso, porque realmente muito conteúdo. Mas enfim, muito Valeu. obrigada, Albert, por compartilhar isso aí com a gente, por tirar esse tempinho na sua terça para compartilhar com a gente isso que você anda estudando. E é Eu isso, que obrigada a agradeço. todo mundo aí que participou também. E é isso. Valeu, gente. Obrigadão. Qualquer coisa, podem me chamar. Valeu. Beleza. Obrigada, Parabéns, Albert. Albert. Vamos lá. Valeu, valeu. Obrigadão, gente. Tchau, tchau.